Vou começar pelas calçadas. Outro dia me fizeram uma pergunta na Folha. O que você acha que teria que ser feito, mas que você não consegue fazer em 4 anos? Consertar todas as calçadas da cidade, né? A gente tem 15 mil quilômetros de rua e calçada para mim é um item, um capítulo importante do programa de governo. É absurdo. 1/3 dos deslocamentos da cidade são feitos a pé ainda hoje. Com toda essa loucura do caos do trânsito, as pessoas ainda andam por aí. E andam em condições horrorosas, né? A calçada, em tese, é responsabilidade do proprietário. Então parece que é muito fácil. A prefeitura vai lá e fala, arruma isso aí ou você vai tomar uma multa. Mas e quando a calçada tem essa largura aqui? Que tanto que o cara vai conseguir fazer para melhorar a calçada? Né? Não cabe, não dá. E quando a rua é assim? Né? Ele vai fazer uma calçada assim? Não vai. O cara não vai subir de cadeira de rodas, mesmo que você não tenha mais nenhum degrau. E às vezes tem um degrau e aí ele vai falar, não, o problema não é meu, o problema é do meu vizinho, eu cheguei primeiro. É complicado esse negócio. Eu acho que a prefeitura tende a assumir para si a responsabilidade das calçadas. E como é que isso vai ser cobrado do proprietário do imóvel é uma questão a ser resolvida. Mas até porque a prefeitura vai lá e fala pro cara, arruma sua calçada aí que isso aí tá um lixo, não passa uma cadeira de roda, não passa um pedestre, não passa nada. Aí tem uma caixa de correio, um orelhão, um poste da CT com uma placa de é proibido virar à esquerda, uma outra placa dizendo rodízio de caminhões aqui não passa nada, aí tem uma lixeira que a subprefeitura colocou ali, aí tem uma árvore. Não dá. É uma responsabilidade compartilhada por muita gente. Eu acho que a EMURB deve ser o órgão dentro da administração municipal para assumir as calçadas e fazer esse arranjo que tem que ser feito com a CT, com a telefônica que bota o orelhão, com o correio que bota a caixa de correio, com a subprefeitura que bota a lixeira, com a Secretaria do Verde que planta a árvore e a subprefeitura e o proprietário do prédio. Então a gente tem que fazer isso. Às vezes, para ganhar espaço de calçada, você tem que proibir o estacionamento na via. Porque não tem cabimento, onde não mal passa um pedestre, fica lá um trambolho parado ocupando o espaço público. Né? Pensa o que é isso. Você pode botar um sofá no meio da rua? Não pode. Carro pode. Você pega um carro e bota lá, e deixa lá o dia inteiro. Então, em alguns casos, a gente tem que proibir o estacionamento de automóveis, inclusive para ganhar espaço de calçada, para o pedestre, para o cadeirante e para o ciclista. E para os carros também circularem. Porque uma via, assim, uma faixa de circulação, às vezes passam 1000 carros por hora. Ou tem 3 parados. Então não tem o menor cabimento. A gente vai ter que se acostumar com a ideia de ter cada vez menos carros parados na rua. Né, de ter uma política de estacionamento com edifícios garagem, com garagens subterrâneas, mas também com uma capacidade de atração de automóveis condizente com a capacidade das ruas, dos automóveis circularem. Vocês devem ter acompanhado toda a história lá do Shopping Bourbon, um lugar que já é super congestionado, que já tem um shopping ali perto, que tem o estádio do Palmeiras, que é uma via de acesso para a Marginal, aí constrói um shopping com 1000 vagas de garagem. E os carros, né, vão para onde depois, quando saem da garagem, ou como é que eles chegam até lá? Qual que era a outra pergunta? Bicicletas. São Paulo não tem essa topografia assim, acreditem em mim, tão inviável para bicicleta quanto parece. Quanto parecia para mim 2 anos atrás. Quando eu também não me via como uma ciclista habitual. Quando eu achava que andar de bicicleta era coisa para super atletas, né, pessoas assim radicais. Tem uma topografia acidentada? Tem. Ninguém vai querer subir a ministro ali pedalando, né? A Padre João Manuel. Não é por aí. Agora, num caso extremo como esse, se for o caso, você desce da bicicleta e sobe a pé. A gente... Parece hoje que andar a pé é uma alternativa, assim, extravagante. Nascemos assim, né? Foi uma conquista virarmos erectus bípedes. Então, em alguns casos, na falta de alternativa, a gente desce e sobe empurrando a bicicleta. Na Dinamarca, por exemplo, você já tem uma... É como se fosse uma esteira rolante de bicicleta. Você bota a bicicleta ali e sobe, né, no motorzinho. Estamos longe disso, nem precisamos disso. Mas a gente tem que criar um sistema cicloviário em São Paulo, onde for possível. A Zona Leste é super plana, dá para ter várias rotas de bicicleta, as pessoas já circulam, mesmo na Zona Sul. Aqui na Paulista é um Espigão, na Pompeia, na Freguesia do Ar, mas tem várias áreas planas em São Paulo. E você não precisa esperar que as pessoas pedalem
de um lado até o outro da cidade. O ideal é integrar a bicicleta aos outros meios de locomoção. Então é você poder pedalar até uma estação de metrô, e aí de metrô você vai para o outro lado da cidade. Pedala até um terminal de ônibus e de lá você pega um ônibus. Pedala até um estacionamento qualquer e pega uma outra condução. Então isso é você fazer um sistema cicloviário inclui lugares para as bicicletas circularem e lugares para as pessoas pararem as suas bicicletas e depois usar algum outro veículo. Transporte coletivo, mais metrô, mais corredores mais bem operados para não serem congestionamentos de ônibus. Isso tudo eu já falei. Depois você tem que... Volta alguma dos mapas. Onde tem mapas aqui? Além disso, você tem que corrigir alguns... aquele das flechas é bom. Pode deixar esse aqui. Não é isso que isso aqui quer dizer, mas o sistema viário, o sistema de transporte de São Paulo é mais ou menos assim. Ele é todo direcionado para o centro da cidade. Você tem vários corredores. A 23 de Maio, a Rebouças, a Tiradentes, a Radial Leste. Todos eles se cruzam no centro. É como se o sistema viário fosse um asterisco. E o sistema de transporte coletivo segue mais ou menos essa lógica. Então é muito comum em São Paulo, o cara, na verdade, ele quer vir daqui para cá. Não tem condução daqui para cá. Ele tem que ir em direção ao centro da região que seja. E de lá pegar um outro ônibus. Então ele está por aqui, ele não tem como ir daqui para cá. Ele tem que vir em direção à Barra Funda e da Barra Funda pegar um ônibus para cá. Ele tem que vir para o centro, para do centro ele ir para a Zona Leste. Metade, pelo menos na última pesquisa de origem e destino, metade das pessoas que vêm para o centro não tem o centro como destino final. Tem que passar pelo centro para terminar a sua viagem. Então, uma das coisas que você precisa fazer também é fechar melhor essa teia. Isso implica em algumas obras viárias, vocês já devem ter ouvido falar 1000 vezes, um mini anel viário, não é o rodoanel não, é um mini anel, que já tem alguns pedaços assim, mas ele precisa ser concluído. Então, algumas obras viárias e algumas linhas de micro-ônibus, algumas ligações que façam com que as pessoas não precisem fazer uma viagem supérflua na direção do centro e possam se deslocar mais facilmente. Não pode uma viagem assim, não, de carro eu vou em 10 minutos. De ônibus eu preciso pegar 20 até aqui, 20 até aqui. Assim você não convence ninguém a trocar o carro pelo transporte coletivo. Então você precisa melhorar essa gestão mesmo dos ônibus, esse traçado, né, das linhas, em alguns casos criar linhas e melhorar à noite, melhorar de fim de semana e melhorar a integração do automóvel com o próprio metrô e ônibus. Você tem que ter, nessas estações de metrô, assim, né, dessa região fora do centro, garagens, para o cara dirigir até ali, dali em diante ele não vai de carro, dali em diante ele vai de metrô. Feito isso, quando o cara já não puder mais dizer que ele não tem escolha, o único jeito dele chegar ali é de carro, em algumas situações já não dá para dizer isso não. Já tem 1000 opções de transporte coletivo. Mas quando você fechar melhor essa história, aí é o caso de cobrar pedágio de quem vier de carro para essa região mais central. Porque a lógica é o seguinte, o camarote paga mais que a arquibancada. Entendeu? O cara que vem aqui, onde tem ônibus, tem metrô, tem trem, tem garagem para ele parar o carro, tem tudo. Tem um super serviço de transporte coletivo. Mas ele vai de carro, tudo bem, pode ir. Mas você vai ter de pagar proporcionalmente ao tamanho de asfalto que você está usando. O sujeito ali de pé, pagou R$ 2,30 a passagem de ônibus, o quanto ele poluiu proporcionalmente, quanto espaço ele usou, é muito menos do que você. Então, por uma questão de justiça, você que vai ocupar esta área VIP com o seu automóvel, você deposita ali R$ 2,30, por favor, e esses seus R$ 2,30 vão ajudar a pagar lá o transporte coletivo, a melhora do transporte coletivo. Então essa é a lógica do pedágio urbano. Não é cancelas dizendo onde você vai, né? Coisa idade média assim. Não, é uma cobrança eletrônica de automóveis particulares que circulem num determinado perímetro, num determinado horário, em que não se possa dizer que ele não tinha escolha. Que ele foi de carro porque é o único jeito que dava para chegar. O cara que vem aqui, ele pode dizer isso. Que se ele não tiver um carro, tá ferrado. E o curioso é que o cara daqui não é o que tem carro. Onde se tem carro é aqui. É aqui. Isso é um dado, não é uma... Os registros de propriedade de automóvel coincidem direitinho no mapa com os lugares mais bem servidos de transporte coletivo. Uma bicicleta por pessoa dá isso. Isso aqui é um carro por pessoa. E dá isso. Isso aqui é exatamente esse mesmo número de pessoas cabe num ônibus desse tamanho. Olha quanto espaço elas ocupam.
Então a lógica da cobrança do pedágio urbano é falar para esses caras aqui, ó, pô, amigão, você faz questão, né, de levar o seu próprio camarote para o centro da cidade, pode ir, mas você vai ter que depositar alguma coisa por esses caras aqui e por aqueles ali também, que não estão poluindo tanto, que não estão ocupando tanto espaço.